Entre as muitas cenas que você deve ter visto sobre os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã nesses últimos dias, uma pode ter passado despercebida. Ou quem sabe foi das que mais te chamaram a atenção. Melania Trump, primeira-dama norte-americana, presidiu a sessão do Conselho de Segurança da ONU na tarde de segunda-feira. Sim, Melania Trump, ex-modelo e terceira mulher de Donald Trump, assumiu a cadeira que normalmente só é ocupada por embaixadores do país na ONU ou por um alto membro do gabinete daquele governo. O Conselho de Segurança da ONU opera com uma presidência rotativa mensal entre os seus membros, e os Estados Unidos assumiram a presidência agora em março. A Casa Branca afirmou que Melania foi a primeira cônjuge de um chefe de Estado a presidir o Conselho enquanto exercia o papel de primeira-dama. E isso foi confirmado pela porta-voz do secretário-geral da ONU. Ou seja, foi um gesto excepcional. E em política e diplomacia, os gestos excepcionais encerram muitos recados em si mesmos. O discurso de Melania no Conselho tratava de paz e de como se promove a paz educando crianças e jovens. Disse Melania, abre aspas, uma nação que torna o aprendizado sagrado, protege seus livros, sua língua, sua ciência e sua matemática. Protege o seu futuro. Isso conduz a algo poderoso, a uma compreensão maior, ao raciocínio moral e à tolerância em relação aos outros. Paz, fecha aspas. A transmissão ao vivo do discurso de Melania foi interrompida em algumas emissoras de TV norte-americanas para exibir um bombardeio de Israel no Líbano, na esteira dos ataques ao Irã. Simbólico, né? Melania já vinha atuando para construir uma reputação internacional na defesa de crianças em áreas de conflito, especialmente na tentativa de contribuir para a libertação de crianças ucranianas levadas para a Rússia durante a guerra entre os dois países. Logo no começo da sua fala, depois de manifestar suas condolências às famílias que perderam seus heróis, sem mencionar nacionalidades, Melania acrescentou que, abre aspas, os Estados Unidos estão com todas as crianças em todo o mundo. Eu espero que em breve a paz esteja com vocês. Fecha aspas. Não ficou claro se era uma alusão às mais de 150 meninas que morreram no sábado na cidade de Minab, no sul do Irã, durante os ataques. E nesta terça-feira, enquanto aconteciam os enterros dessas garotas, a ONU mandou investigar esse episódio. O que ficou clara, sim, foi a mensagem que Trump, o Donald, quer mandar para o mundo quando coloca a sua mulher para atuar no Conselho de Segurança da ONU. Então fica aqui comigo que eu vou explicar melhor o que está acontecendo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Você já conhece o pacote Eleições 2026 do Meio? Quem assina recebe todo mês e em primeira mão a pesquisa Meio Ideia e começa o dia com a nossa newsletter diária na caixa de entrada. Às quartas tem o Meio Político, que organiza o tabuleiro de Brasília com textos exclusivos de cientistas e analistas políticos. E no fim de semana, a edição de sábado traz reportagens aprofundadas e entrevistas com assuntos centrais da política. E ainda tem o nosso streaming, com séries, programas e documentários originais. Tudo isso por R$ 15 por mês. Assine agora mesmo! Donald Trump não se importa com a ONU. Mais que desprezo, ele quer destruir esse e qualquer outro órgão multilateral. Ele retirou os Estados Unidos de agências e acordos ligados à ONU, como a Organização Mundial de Saúde e o Tratado Global sobre o Clima. A sua gestão também cortou financiamento de entidades da ONU, como aquelas que trabalham com refugiados, incluindo as crianças refugiadas. Além disso, Trump realizou o encontro inaugural de seu chamado Conselho da Paz, esses dias.
apresentado como um caminho alternativo para a resolução de disputas internacionais e lido como uma tentativa de criar um foro alternativo à ONU. Então, se Donald Trump quer fundar o seu próprio Conselho de Segurança, quando ele manda sua mulher para a reunião do Conselho de Segurança da ONU, ele está dizendo o quê? Primeiro, que ele não se importa com a ONU. Segundo, que ele não se importa com a sua mulher, né? Bom, isso todo mundo já sabia e é recíproco. A Melania Trump sempre foi exibida como esposa troféu por ele. E ela nunca pareceu desconfortável nesse figurino. Ao contrário, ela enxergou nesse papel a oportunidade de se projetar no mundo. E foi o que ela fez em seu documentário, com o criativo nome Melania. Não foi ela quem o dirigiu, mas ela foi a produtora e controlou 100% o que seria contado ali. No filme, Melania faz questão de mostrar o tempo inteiro o quão separada ela é de fato de Donald Trump. Isso não fica na entrelinha, isso é exibido até com certo orgulho. Então ela fala de sua trajetória de imigrante como se fosse a receita correta para estrangeiros se portarem nos Estados Unidos, mesmo com umas denúncias recentes de que ela mesma trabalhou ilegalmente no país no início da sua carreira. Ela mostra que tem o poder de aprovar, de tomar decisões que claramente já haviam sido tomadas previamente. Ela insinua permanentemente que age sem a supervisão do marido. A produção funciona como uma mensagem de como ela quer ser vista pelo mundo. Como bem descreve a podcaster Joanna Coles, do Daily Beast, o filme tem um clima de soft porn do poder, com uma estética que remete a um clipe dos anos 80, misturada com 50 tons de cinza, sabe? Então, Melania exibe sua beleza, faz seu mise-en-scène de mulher poderosa, sem exercer qualquer poder de fato durante as quase 2 horas de documentário. Essa construção visual reforça uma imagem de autonomia e de distanciamento em relação ao Donald Trump. Algo semelhante já tinha acontecido na posse do presidente Trump, quando o chapéu de grandes proporções que ela usou criava uma barreira física entre ela e Donald, separando-os visualmente e impedindo qualquer contato direto. Em tempo, o filme da Melania foi um fracasso de público e bilheteria se comparado ao que foi investido nele. Fora dos Estados Unidos, ele mal foi exibido por conta da pouca demanda por ingressos. E repórteres norte-americanos relatam que Trump ficou muito irritado com a percepção de que o documentário foi feito à sua revelia, sem sua aprovação dos detalhes. E com esse sentimento que ele tem de que toda a família, não só a Melania, lhe é devedora e tira proveito dele a todo custo. Bom, no caso de Melania, ser troféu exige uma contrapartida, né? E a dela é tentar formular para si uma vida além de Trump, para quando ele não mais estiver na presidência, e muito além de parte da sua herança. Então, voltando à sua atuação na ONU, Melania carregou consigo 2 mensagens de Donald ao mundo. A primeira, mais óbvia, é a de que ele enxerga aquele fórum como absolutamente irrelevante. A segunda é que sempre que ele tiver vontade e que o mundo permitir, ele vai agir desafiando os limites de seu próprio personalismo, como um tirano autocrata, a ponto de mandar sua mulher, sem qualquer qualificação, para uma reunião desse naipe. E o mundo permitiu, mais uma vez. Melania foi acolhida com imensa deferência pelos embaixadores de outros países que lá estavam, como se sua presença ali não fosse um escárnio com o que a ONU representa. Até a Rússia elogiou a sua performance. Mas o que me deu mais tristeza mesmo foi ver o enviado da França comparando Melania Trump à ex-primeira-dama americana também, Eleanor Roosevelt, uma das minhas heroínas. Se é verdade que Melania foi a primeira-dama a presidir uma sessão do Conselho de Segurança, vale lembrar que Eleanor Roosevelt foi enviada como delegada da ONU em 1946,
depois da morte do marido, Franklin, que havia sido presidente. E que ela já havia construído uma longa carreira na defesa dos direitos civis, dos direitos das mulheres, dos direitos trabalhistas e no combate à pobreza. Eleanor Roosevelt teve um papel de comando na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ela não foi decorativa. Na sua autobiografia e nos livros sobre ela, é descrito como ela tinha alta capacidade de mediar tensões num momento em que o conflito entre Oriente e Ocidente estava tomando novas proporções. Ver Melania Trump falar em paz para as crianças, enquanto o governo de seu marido mata uma mãe de família em solo americano, separa filhos de pais imigrantes e distribui novas guerras pelo mundo, e ver tudo isso ser comparado por um embaixador francês ao que fez uma das mentes por trás da Declaração dos Direitos Humanos, é realmente demais para mim. Por que o conflito entre Israel e Palestina nunca termina? Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.